Bom dia, Fabiola, Josias, Thales, um abraço à Mônica que estava aqui também participando. Alegria aceitar esse convite e falar aos telespectadores do All News. Vamos lá, Bom do ponto dia. de vista do direito, professor, essa decisão de Alexandre de Moraes pode ser considerada uma censura? Ele é um ditador, como diz Elon Musk, ou não? Há sim embasamento jurídico para que Alexandre de Moraes retire do ar a plataforma X a qualquer momento no Brasil? É uma boa pergunta, Fabiola. Para a gente responder essa pergunta, em primeiro lugar, a gente tem que olhar a própria decisão judicial. O objeto da decisão judicial principal não é a suspensão da plataforma. O objeto principal dessa decisão é para que o ex apresente o seu representante legal, para que se receba as ordens judiciais, para que se mantenha a comunicação com os órgãos oficiais, como a lei estabelece. O Código Civil está lá determinando para que essas empresas tenham sede ou representação legal em nosso país. Então, na verdade, a decisão judicial tem como objeto principal só uma situação que a lei estipula, inclusive reprisado no Marco Civil da Internet. Se Elon Musk decide tirar o seu escritório do país e simplesmente não cumprir decisões judiciais, o judiciário aplica o que chamamos de medidas coercitivas, que são medidas gravosas para fazer com que a parte intimada cumpra o que está estabelecido. Isso vai desde multa diária até a possibilidade da suspensão da rede social e das atividades. Então, isso vai gradativamente sendo aplicado, chegando a um ponto extremo pela suspensão. Mas não dá para interpretar essa decisão judicial como censura, porque que censura seria essa que, se a plataforma cumprir a decisão judicial, imediatamente a suspensão cai? Outra coisa, Elon Musk não está falando, Elon Musk não, o ministro não está falando de conteúdo, o ministro está falando de uma situação legal de cumprimento de decisão judicial que qualquer empresa nesse país deve adotar e cumprir. O empresário não tem a opção de, em razão de estar desagradar, ele simplesmente a decisão judicial o desagrada, ou ele simplesmente está insatisfeito com a justiça brasileira, começa a descumprir as decisões judiciais, leva o escritório para outro país e nada acontece? Claro que não. Ele continua tendo a sua atividade aqui pela sua rede social, continua faturando, vendendo impulsionamento, coletando dados e por isso está sujeito sim à lei do nosso país. Então, Alexandre de Moraes, ministro, tem base legal para tomar essa decisão, lembrando que não é o objeto principal a suspensão. Um detalhe, doutor Durso, que foi levantado a respeito da forma como o Alexandre de Moraes intimou a Rede X e o próprio Elon Musk, ele usou a própria plataforma X para intimar, pegou o perfil do Supremo no X e divulgou a informação, a intimação, né? Evidentemente, o objetivo prático de uma intimação é assegurar que o intimado seja cientificado da decisão tomada. E aqui foi quase que instantâneo, porque o Elon Musk amarrou o guizo ali no próprio rabo e reconheceu que tinha recebido ao responder ao Alexandre de Moraes. Foi irregular, não, embora inédito, não há nada de irregular nesse meio de intimação digital, ou há? É uma excelente reflexão, Josias. Muita gente questiona isso. Fala, poxa, intimação para o presidente da plataforma dentro da sua própria plataforma, isso é inédito no Brasil. Realmente foi inédito. Nunca um presidente de uma rede social foi intimado na própria plataforma. Só que, mesmo sendo inédito e até sendo excepcional, não é a regra da citação, da intimação tem que ser oficial, às vezes até pelo oficial de justiça, etc. O seu objetivo é a intimação, ter a ciência do intimado. Então, essa é uma situação. Segunda situação, possível base legal para essa situação, Josias, possível base legal para essa ação do ministro. A lei do processo eletrônico, uma lei de 2006, que tem lá no artigo 5º, parágrafo 5º, a base legal dizendo que, diante de uma situação de urgência em que o intimado aparentemente pode tentar burlar a justiça, pode haver burla à justiça, o magistrado pode optar por uma ação excepcional, uma intimação por outros meios, e aí poderia ser o meio eletrônico. Outra coisa, durante a pandemia, nós vimos as intimações serem entregues pelo WhatsApp, meios eletrônicos estão sendo utilizados sim para intimação. Então não é uma forma super absurda ou diferente, é uma forma que, diante da gravidade da situação, pelo descumprimento das decisões reiteradas, o ministro assim entendeu em fazê-lo e
qual é o seu objetivo principal, como você bem falou? É da ciência à parte. Inclusive, o questionamento da intimação não oficial, ou extraoficial, ou de maneira entregue irregular, é exatamente que a parte não teve ciência, e aí não pode ser punida pela falta de acesso. Quando Elon Musk vai e responde no próprio Twitter a situação, inclusive com posts jocosos, etc., né, até ofensivos, você tem ali, com certeza, é inegável que ele assumiu que teve ciência. E aí, sem dúvida nenhuma, pode começar a correr o prazo para que se tenha o cumprimento da decisão judicial. Então foi muito diferente, foi inédito, mas eu entendo que a lei de processo eletrônico dá base, sim, para fazê-lo como se fez. No caso da Starlink, ela, na verdade, só está tendo as contas bloqueadas, as contas mesmo, bloqueadas, para retirar um dinheiro, que, aliás, para o Elon Musk é um dinheiro pequeno, acho que são 25 milhões de dólares, é coisa pouca para Coisa ele. de Né? caixinha, né? É uma caixinha, não tem a Nem menor... dólar, viu? Thales? Acho que até real, 25 milhões de reais, acho. Então é coisa é nada. mínima, é nada. Então, só está bloqueando para tirar, quer dizer, ele já começam a colocar, ele vai fechar a Starlink, não tem nenhuma colocação nesse sentido de fechar a Starlink, só se a própria Starlink quisesse fechar, ou se ela vier a desobedecer regras da Anatel para funcionamento dela, né? Ou eu estou errado com isso? Ela não vai fechar, Thales. A situação da Starlink foi uma situação que aparece, que incomoda juridicamente, sim. Inclusive, quando a gente critica o Elon Musk ou critica a sua ação de descumprir decisão judicial, a gente não está aqui defendendo o Supremo Tribunal Federal em geral. O Supremo também erra, o Supremo desagrada. O papel do advogado é ter insatisfações diárias com decisões judiciais e recorrer delas. Então é normal, acontece com decisões que a gente entende que não foram acertadas. E assim eu vejo a situação especificamente da Starlink. Starlink é uma empresa que não tem a ver com o X, né? Ela só tem como um ponto comum o próprio Elon Musk, que faz parte do quadro societário de ambas. Mas é uma empresa regular em nosso país, que presta aí um acesso importante à internet para grande parte, perto os relatórios apontaram que para acesso via satélite, que é quase metade dos acessos em nosso país é via Starlink. Então é uma empresa importante, mas que também, se descumprir decisões judiciais, deve ser banida do mesmo jeito, deve sofrer as sanções do mesmo jeito. Mas não é o caso. A Starlink não parte, não foi envolvida nessa situação, mas por essa decisão acabou sendo trazida para uma decisão judicial de bloqueio de patrimônio, de bens, etc. Para ficar claro, doutor Dulce, pelo que o senhor está dizendo, seria razoável que o plenário do Supremo, ao analisar uma decisão monocrática, individual do Alexandre de Moraes, neste caso específico da Starlink, que está sendo chamada a pagar uma dívida de outra empresa que descumpriu uma multa aplicada contra outra empresa que descumpriu ordem judicial. Então, a seu juízo, deveria ser revista essa decisão pelo plenário, no caso da Starlink. Isso, a meu ver, essa decisão não me agrada, e aí, claro, como toda decisão judicial que desagrada alguém, se for parte, essa pessoa pode e deve recorrer para que faça um julgamento colegiado. Então, essa é minha análise sobre a Starlink. Essa confusão de empresas me incomoda no sentido de que Starlink é uma empresa regular, diferente da X, que não é mais regular. Eu adorei a analogia do Thales com relação à compra de passagens aéreas. Ah, mas estão afetando mais de 20 milhões de usuários aí brasileiros do Twitter, como que ficam esses usuários? Lamentavelmente, se esses usuários estão acessando uma empresa que se torna, ou quer que se tornar, um faroeste digital, inclusive, com relação à primeira pergunta da Fabíola, se isso seria uma decisão judicial de censura, lá na União Europeia, no ano passado, em 2023, o ministro da Telecoms prometeu que se o Twitter não se adequasse às leis, que principalmente em relação ao discurso de ódio e fake news, ela seria também banida lá. Nos Estados Unidos, como bem dito aqui já nesse programa, o TikTok foi banido porque não está sediada no território nacional como um americano ou como uma empresa americana nos quadros societários. O mundo inteiro vai de encontro a essa situação de mostrar que essas big techs precisam estar de acordo com a legislação local e cumprir as leis daquele país. Não há opção para ninguém de simplesmente ignorar decisões judiciais, e se assim fizer, vai ter com certeza reação,
e assim fez o Supremo Tribunal Federal. Reage a um descumprimento de decisão judicial. Eu adoro quando o nosso entrevistado, ele resume no final da entrevista todo o assunto, e foi justamente isso. Até esse ponto, né, que o senhor está falando, né? Eu gostei da frase, né? Isso aqui, não pode deixar esse faroeste digital. Muitas pessoas ficam questionando, e é só uma última pergunta muito rapidinha, professor, peço até que o senhor seja bem objetivo. Essa questão é o seguinte, será que teria outros meios jurídicos ou outras determinações de Alexandre de Moraes, se não o bloqueio total? Ou seja, porque aí ele está tomando uma decisão que vai afetar muita gente, né? A gente estava ouvindo agora a Mônica Bergamo, vai ser prejudicada com as suas apurações. Ela falou, vou buscar outros caminhos. Existiria alguma outra decisão de Moraes que poderia ser tomada, se não essa? Ou não, diante da saída dele do Brasil, da representatividade aqui do Brasil, não há outro caminho senão realmente bloqueio? Já foram tomadas medidas anteriores, em decisões anteriores, da multa diária, que não são pagas. A partir do descumprimento reiterado, você vai graduando e, com certeza, a gravidade também vai aumentando sobre decisões, a ponto de você chegar num cenário em que pouca saída há. Isso aconteceu exatamente com o Telegram. O Telegram ia descumprindo as decisões judiciais até um ponto em que o Supremo Tribunal Federal determinou a sua suspensão e no dia seguinte a plataforma voltou a cumprir as decisões judiciais. Então, eu até devolvo essa pergunta para a nossa audiência. O que o Supremo deveria fazer se uma plataforma simplesmente não cumpre mais as decisões judiciais, sendo que todas as outras medidas gradativas e menos gravosas já foram tomadas e também foram desrespeitadas? A plataforma não está mais aqui. Você, por uma questão de jurisdição, tem dificuldade em determinar alguma medida contra a empresa que está nos Estados Unidos ou o seu presidente. E aí o que está aqui? A sua atividade, os seus usuários e a sua rede social. A decisão é que tenha que ser contra ela, que funciona por aqui, e o banimento é plausível. É plausível como uma medida coercitiva dura, que nos entristece, como a Mônica Bergamo, ninguém quer deixar de usar, mas necessária em muitos casos.